Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. E eu sou o João. Estamos começando mais um Imercast! Uhul! E hoje, gente, a gente vai tratar mais uma vez um assunto que é dentro desse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? A gente teve um episódio com a Gi, né? Sobre saúde mental. E foi um episódio maravilhoso. Maravilhoso, verdade. É o adjetivo, mas foi maravilhoso mesmo, gente. Assim, tem perpetuado aí na galera. E se você não escutou, vai lá escutar, que olha, tá legal. Vale a pena. Vale a pena. E hoje a gente vai abordar esse assunto, Setembro Amarelo. Oh, meu Deus! Setembro Amarelo é a luz da Bíblia. A luz da Bíblia. E pra falar sobre isso, estamos aqui com dois convidados maravilhosos. Os dois são professores e têm pós-graduação em teologia. Meu Deus, que responsabilidade falar com essa galera, hein? Aqui, hein? Ixi. Deu ruim pra nós. Deu ruim. Lucas e Adriel. Sejam bem-vindos, galera. Muito bom. Temos um cantor aqui. Também gosto. Pode começar, por favor. Só uma palhinha Por aí. toda a minha vida! Ô, Glória, mas deixa pro final. O final vai cair fogo do céu. Eita, glórias! Sejam bem-vindos, vocês dois, aqui Obrigado. no nosso Imercast, mais um episódio. Sim. Eles são professores do Raízes, que é Isso o nosso mesmo. Ministério de Estudos Isso, Bíblicos, isso. né? É. Aqui da Aba Pai. Nós Já fizemos, né, Carol? tivemos a oportunidade de aprender com vocês um pouquinho. E Um como pouquinho, foi não. importante, porque, olha, o Raízes, eu falo que ele serve para desconstruir muita coisa. Eu lembro que eu cheguei aqui com tanta coisa na cabeça e cada aula vinha com uma pancada. Assim, eu falei assim, Jesus amado, eu tenho que ler mais a Bíblia. Jesus amado, que é isso? Que tá acontecendo? Que visão é essa? Eu nunca tinha pensado nisso. Jesus! Olha, eu confesso... Qual que é o nome do diabo? Tô zoando. Mochila Ele de é criança, hoje, mochila não é? de criança. Eu confesso que nas primeiras aulas, quando eu cheguei aqui, eu chamava vocês de herege. Na minha cabeça, obviamente. Assim, estão tudo herege. Aí eu ia pra casa ler a Bíblia, estudar e falava assim, eles estão certos. Olha aí. Olha Que só. tanta Ai, revelação que- aí nessa noite. Claro. Não queria pedir perdão Eita. publicamente. Seja curado. Mas então, gente, vamos ao nosso assunto, né? Que é Sim. falar um pouquinho sobre esse assunto de suicídio relacionado à Bíblia. Gente, a Bíblia, ela aborda o assunto do suicídio e depressão. A Bíblia aborda sobre isso? Bem, boa noite a todos. Agora Deus falou, né? Nada, Até parece que é tímido. até falo. Diretamente, não. A Bíblia não conceitua o que é suicídio, não conceitua depressão. Aliás, o termo depressão é um termo Atual. né? Uhum. Então, a Bíblia não trata. Mas a gente tem alguns indicativos. E sim, nós temos embasamento, bastante embasamentos bíblicos para nós falar sobre o tema. Diretamente a Bíblia não fala, mas a Bíblia traça alguns princípios, né? E é um tema que, apesar de a Bíblia estar com bastante... A Bíblia oferece muito argumento, a maioria das pessoas fogem desses assuntos, né? São assuntos que vieram de séculos, né? Com um certo estigma. Tabus, né? As pessoas não querem falar sobre isso, né? E por não querer falar, não estudam, e por não estudar, acabam acreditando naquilo que ouviram, sem se ater ao que a palavra de Deus fala, né? Confesso que é um assunto difícil de falar, complexo, porque envolve a alma. Com certeza. Sim. E a alma é algo extremamente complexo, né? É algo sensível. A gente não mensura, a gente não mapeia a alma. Então, tudo isso são coisas que envolvem o conceito de alma. Nós vamos falar mais daqui a pouco sobre isso, mas tanto o suicídio quanto a depressão, não existe uma causa única, né, para isso. Nós temos vários fatores, né? É um conjunto de fatores, são causas que levam a pessoa a sofrer com a depressão e sofrer com o suicídio, né? Então, não dá pra gente dizer com certeza algumas coisas, mas o que a Bíblia traz para nós, nos ilumina, a gente deve lidar com isso, deve conversar e deve falar sobre isso, né? E outra coisa que é interessante também, por a igreja, e eu falo igreja porque a gente tem que começar
pelo nosso meio, para depois a gente apontar o dedo para outras áreas, né? Mas a igreja, por ter medo de falar sobre isso, a igreja ignora as pessoas que sofrem com essas duas questões, que é o suicídio, né, na família, ou tentativa de suicídio também, muitas vezes até motivado pela própria depressão, né? E a igreja evita de falar, e a igreja deixa de ser empática nesse assunto. A igreja simplesmente trata com o rigor da lei, né? Não, a palavra diz isso, quando na verdade a palavra não quer dizer isso, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e eu creio que o Espírito Santo vai nos trazer à luz, né, algumas coisas que a gente precisa entender, saber e praticar. Não adianta a gente ouvir e falar sobre isso e depois não sair aí para praticar o que a gente tem falado, né? E o interessante também, apesar de a Bíblia não falar diretamente desses assuntos, mas ela traz muitos conselhos para sair dessa situação, que é a depressão e que é talvez também o próprio sentimento, o desejo do suicídio, né? Então a Bíblia ela traz, né, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a pessoa começa a absorver que ela não está sozinha, ela tem um Deus que cuida quando eu lanço, né? Então a palavra de Deus tem alguns assuntos talvez que ela não vá tratar diretamente, mas ela tem uma solução, né? Ela traz uma responsabilidade, né, para a igreja de estar executando. E também, né, a Bíblia, ela, por exemplo, tem gente que ficou doente e não quer se tratar, acha que não precisa, não. Né? A palavra de Deus, eu acredito que ela é muito clara e nos dá um exemplo muito grande, que Lucas era um médico. E ele escreveu 2 livros da Bíblia, eu sempre digo isso. Se Deus não quisesse que a gente fosse procurar um médico, uma ajuda, então ele não permitiria que um médico escrevesse 2 livros, né? Lucas e Atos dos Apóstolos. Autoridade. Exatamente. Então, para ver como Deus, ele sempre é equilibrado. Então, assim, ó, tem a parte que é para Deus fazer, mas tem a parte para a medicina também estar fazendo. Uau, ele usa também, né? É uma ferramenta, é tudo vem dele. instrumento Tudo vem dele, né? Nós somos esses instrumentos, né? Continuando um pouquinho falando da Bíblia, né? Então, existem casos de depressão na Bíblia. Eu digo depressão e também já sobre suicídio. Né? Será que existe um caso sobre suicídio a gente na Bíblia? Vamos começar pelo tema depressão, né? Como eu falei, o tema depressão não está na Bíblia, claro, mas a Bíblia relata alguns personagens que passaram, enfrentaram situações de profundo desespero, profunda angústia, profunda tristeza, inclusive tristeza, a Bíblia relata esse seguinte termo, tristeza mortal. Uau. Eu não sei se vocês pensam comigo, mas tristeza mortal está Sim. muito perto de depressão Sim. e até perto do termo suicídio, né? Com certeza. Mas nós temos alguns personagens da Bíblia. Jó, por exemplo. Jó, ele questiona Deus várias vezes no livro dele e pede a morte. Uma pessoa que pede a morte não vê mais razão para viver. E o que é o depressivo? Ele não vê mais razão para viver. Às vezes as pessoas Perde a pensam, esperança. às vezes as pessoas dizem assim, né? Vão lá na casa de uma pessoa que está com depressão, sai do quarto, vai para a rua, vai para a praia. Nossa, sim. Não, isso não tem nada a ver, a pessoa não quer isso, a pessoa quer mesmo, ela perdeu o gosto pela vida. Davi também, Davi enfrentou sentimentos profundos, a gente vê lá no Salmo 88, ele diz assim, ó, por que, Senhor, rejeitas a minha alma e por que esconde de mim a tua face? Uma pessoa que fala isso, registra isso, está num beco sem saída, ele não vê mais saída para outras coisas, né? Elias, o caso mais clássico é Elias, né? Que pediu para morrer, ele pede para morrer. Ele entrou numa depressão profunda que ele pediu a morte, não queria mais nem comer. Eu gosto de citar Jonas também. Jonas, ele pede a morte, né? Quando ele enfrenta a situação lá de que ele está no estômago de um grande peixe. Alguns dizem na boca, mas enfim, está dentro de um grande peixe, ele pede a morte. Mas a gente esquece do personagem central da Bíblia, Jesus. Eu não vou dizer aqui, não vou arriscar dizer que Jesus entrou em depressão, mas ele no Getsemane, ele fala o seguinte, ó, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Meu Deus. Jesus fala isso no Getsemane. Ele fala para os discípulos, vem orar comigo, porque a minha alma está profundamente triste. E os discípulos, né? Claro, a gente já sabe a história, né? O Getsemane era de Jesus, não era do discípulo. Então, nós temos esses personagens na Bíblia, né? Em relação ao suicídio, especificamente, suicídio, a Bíblia cita 6 casos, né? Eu queria rapidamente falar sobre eles. Eu já queria traçar
E a gente já vai dando um direcionamento para uma pergunta que sempre chega mais lá no meio do podcast, né? Perfeito. Ó, o primeiro caso que a Bíblia cita é Abimeleque. Abimeleque era filho de Gideão. A Bíblia relata lá em Juízes, né, que ele vai atacar um forte, uma mulher joga uma pedra na cabeça dele, arrebenta com o crânio, ele ainda em vida, ele pede para um soldado transpassar a espada nele. Ele não queria morrer Ele não queria morrer porque a Bíblia relata que ele estaria com Sim. vergonha de dizer que uma mulher tinha matado ele e tal. Só que a Bíblia relata que ele matou os irmãos e ele tentou restabelecer o culto aos cananeus, ou seja, ele era ímpio. Então ele morreu pela impiedade dele. A Bíblia não diz que ele perdeu a salvação ou não por causa disso ou daquilo. A Bíblia só relata que ele tinha feito isso. Saul, né? A Bíblia diz que ele morreu por causa das transgressões que ele cometeu contra o Senhor. Não foi porque ele cometeu suicídio. Mas a gente, claro, a Bíblia diz isso. E Saul também foi a mesma coisa, né? Sansão. Aí eu pergunto para vocês. Sansão, você pode ver de diversos prismas. Sim. Mas a verdade, e a Bíblia deixa muito claro lá em Juízes, que Sansão, ele pediu a morte por vingança. A verdade ele fala assim, ó, Deus me dê forças para vingar os meus inimigos porque eles furaram os meus olhos. Sansão não estava querendo fazer um ato de altruísmo, não, ele estava com um espírito vingativo. Só que a gente vai lá para Hebreus e vê quem lá na galeria dos heróis da fé? Sansão. E Sansão, de certa forma, comete um ato contra a própria vida. Sim. Em nenhum lugar da Bíblia ela vai te incentivar, independente da circunstância, independente do sofrimento, ela vai te incentivar a tirar sua própria vida. Nós vamos ver isso, várias passagens vai dizer, não, a vida, quem dá é Deus, quem tira é Deus. Nós não temos o direito sobre nós, assim como nós não escolhemos nascer, nós também não escolhemos morrer, segundo a Bíblia. Então Sansão está lá. Ele cometeu suicídio e está lá na galeria dos heróis da fé. A Bíblia relata mais 2, e por fim eu quero chegar no caso emblemático da Bíblia. Aitofel, que era conselheiro de Davi, ele muda para o lado de Absalão, e a Bíblia diz que ele vai para casa, põe a casa em ordem, as finanças, a Bíblia relata disso, e depois comete suicídio. Ou seja, eu não vejo aqui nenhum distúrbio. Foi um ato totalmente planejado e premeditado. A Bíblia não fala nada sobre ele. Tem um rei de Israel, o rei Zinri, que ele governou por 7 dias. Foi o rei que teve um tempo sob o reinado de menor tempo. Foi 7 dias só. Ele também morreu, a Bíblia diz que ele morreu fazendo o que era mal aos olhos. Não diz porque ele cometeu suicídio. E por último, o caso emblemático da Bíblia, que é Judas Iscariotes. E eu queria só rapidamente falar que Judas Iscariote era um discípulo de Jesus. Judas Iscariote andou com o mestre, fez milagres e tudo mais. O que a gente tem sobre Judas? Para mim é o único caso que a Bíblia afirma algo em relação ao destino daquela pessoa. Só que, de novo, a Bíblia não diz que o fato de ele ter se perdido foi por causa da morte dele, pelo que ele fez no último momento da vida. Jesus chama Judas de filho da perdição e diz que ele se perdeu. Jesus fala, esse é o filho da perdição. Filho da perdição significa aquele que se perdeu. Né? Então eu não vejo aqui muita esperança para Judas, mas não é porque eu acho, porque a Bíblia diz. E eu só falo isso porque a Bíblia diz. Jesus disse assim, ó, ai daquele por intermédio de quem o Filho de Deus vai. Melhor seria se ele não tivesse nascido. Parece que Jesus já está traçando o destino eterno de Judas, mas não fala nada porque ele se enforcou e porque caiu, quebrou as estranhas. Não. Fala os motivos. Todas essas pessoas que a gente citou têm motivos determinando, algumas coisas dizem para onde eles foram. Sansão é o caso, aparece na galeria dos heróis da fé. Mas todos eles cometeram suicídio. Então fica a grande pergunta. Quem é que tem acesso ao livro da vida? O livro que tem todos aqueles que têm um livro escrito, né, o nome escrito na Bíblia. Quem é que tem acesso a esse livro? Quem? Porque é nesse livro que estão os nomes das pessoas que alcançaram a salvação. Apocalipse vai dizer que só o rei, só o pai tem acesso a esse livro. E por que a gente gosta de jogar pessoas para o inferno? Eita. Né? Por que a gente faz isso? Eu não sei, a gente não devia fazer isso.
independente do último momento de vida, independente da causa morte, não cabe a nós. Não cabe a nós. Não cabe a nós falar nada em relação ao destino eterno das outras pessoas. A gente só fala de Judas porque a Bíblia é quem fala. O resto eu não falo. Nem Sansão eu arrisco dizer. Nem Saul eu arrisco dizer. Uhum. Entendeu? Eu não sei, não posso dizer para vocês. Né? Só falo o que a Bíblia diz. Então é mais ou menos por aí. Tem esses casos de depressão e esses casos de suicídios na Bíblia. Sim. Quer falar alguma coisa, Não, Lucas? são esses 6 casos mesmo, né? Que a Bíblia ela registra, né? E a salvação pertence ao Senhor. Eu sempre, quando faço um culto fúnebre, né? Já fiz muito. Jamais eu vou dizer a pessoa está no céu ou não está. Quem sabe a vida de cada um é só Deus. Eu não tenho poder de saber, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Até quando a gente encontra alguma família, né? Que perdeu alguém, um ente querido, né? Para a depressão, né? E acabou até cometendo um suicídio. A gente tem que ter muita cautela, né? E muita graça de Deus, porque a vida não está nas nossas mãos, nem a morte, está na mão de Deus. E quem dirá a salvação, né? Jesus salvou, né? Jesus deu a vida para salvar, então ele tem o direito de saber quem está salvo e quem não está. Nós não temos esse direito. Eu queria complementar aqui, em 2019 a gente fez um estudo, nós tivemos 3 casos de pastores que cometeram suicídio aqui na região, né? De onde a gente está hoje. A gente tem um pensamento muito medíocre em relação à salvação. Porque ao mesmo tempo que a gente fala que a salvação custou tudo para Jesus, a gente coloca algumas condições para que a salvação não cubra aquilo. Né? Esse pensamento de que... E é bom sempre a gente ter o cuidado, a gente está falando aqui à luz da Bíblia, e não é um incentivo. Sim. Não é um incentivo para a pessoa que esteja pensando nisso. Nós vamos Aham. falar daqui a pouco sobre isso. Claro. Sim. Quem está pensando... Não, suicídio é pecado. É pecado como qualquer outro. Né? É pecado em qualquer... Então, o que eu queria dizer é que, às vezes, esse pensamento de que suicídio, a pessoa... A Bíblia fala do pecado imperdoável. A Bíblia diz claramente que existe um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós temos algumas interpretações do que seja blasfêmia contra o Espírito Santo, que não vem ao caso falar aqui, mas em nenhuma delas chega nem perto de tentar encaixar o suicídio. Então eu tenho que ter muito cuidado. Eu não estou querendo dizer que o destino de uma pessoa... Eu não posso dizer que ela vai para o céu ou não para o inferno. Eu não posso dizer nada. Então eu não vou dizer que ela vai para o céu também. Mas eu quero dizer que o fato do suicídio não define a eternidade de uma pessoa. O que define a eternidade da pessoa, a Bíblia diz. Quem crê será salvo. Então a gente vê nesses casos que a gente viu de pastores, você olha, tem muitos casos por aí de pessoas piedosas, pessoas que amavam a Deus intensamente, pessoas que conduziram milhares de pessoas a Deus e tiveram um momento em que se desesperaram, a alma entrou num conflito e eu não posso mensurar isso. Eu não consigo mensurar isso. Quem sou eu para mensurar o que tu já passou ou o que tu pode passar na tua vida? Quem sou eu para dizer assim, não, a tua alma não pode pensar assim? Nós estamos cheios de salmos que falam sobre isso. Como é que eu posso mensurar? Eu não posso mensurar. Então eu não sei o que levou aquela pessoa a fazer isso. Então, gosto de enfatizar, definir a eternidade pelo que a pessoa fez no último momento de vida é complicado. As pessoas, às vezes, usam um dos 10 mandamentos, não matarás. Mas ali não diz que é salvação. Não está falando salvação, está falando de pecado. E nós somos ruins demais. Sim. Nós somos ruins demais. Não é pela quantidade de pecados. Nunca foi sobre isso. Então, falar sobre suicídio, né, aconteceu muito no passado, é um pensamento medieval. A Igreja Católica, medieval, até hoje a Igreja Católica já até tem reformulado essa ideia principal e tal, mas não se fazia culto fúnebre de pessoa que tinha tirado a própria vida. Não se deixava enterrar no cemitério da igreja. Os próprios judeus ortodoxos, tem ainda alguns judeus ortodoxos, dentro do cristianismo eu estou falando, ainda tem um pensamento disso baseado em Levítico 22. Que o suicídio, não é assim, eu não posso dizer isso. Agora tu imagina uma pessoa que teve uma vida
apaixonada por Deus, no último momento da vida dela, ela comete um pecado, isso definiu o destino dela? Por que o suicídio a gente coloca numa classe onde a Bíblia não coloca? A gente quer colocar o suicídio numa classe de pecado imperdoável, mas a Bíblia nunca disse sobre isso. A Bíblia diz que suicídio é pecado. Claro que é pecado. Deus ama a vida. Deus não quer que a gente tire a nossa vida. A Bíblia diz assim, ó, que existe uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que quem procura... O que ele fala? Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. A opressão ali envolve uma quantidade exagerada de coisas da alma. Inclusive a depressão, o pensamento suicida. A Bíblia diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, há paz, há descanso para quem tem esse pensamento. Agora, porque a pessoa não teve acesso a isso, não teve acesso a esse lugar, porque a pessoa, às vezes, não se convenceu dessa verdade, então ela tirou a própria vida, então ela está condenada eternamente... É temerário falar isso, é temerário. A gente precisa ter mais cuidado, ser mais empático com as pessoas que também passaram por essa situação. Mas vocês acham que as pessoas, elas... Quando eu digo as pessoas, eu acho que eu falo mais voltado à igreja mesmo, né? Vocês acham que as pessoas falam um pouco sobre isso de acabar definindo o destino do suicida pela questão daquele texto que fala que quem é Deus dá vida e ele dá e ele tira também. E aí, se a pessoa que está se suicidando, ela está descumprindo isso, não indo contra a vontade de Deus. Será que talvez por isso que as pessoas fazem essa correlação, esse julgamento? Então, aí eu faço uma outra pergunta. Quem de nós vai morrer sem pecado? Exatamente. Pode ser o cara mais crente, Adriel, que tem na igreja. Ele vai morrer com algum tipo de pecado. Porque se ele achar que está morrendo sem pecado, ele já pecou naquela hora que está morrendo. João fala isso, né? Quem diz que não peca... é mentiroso. É mentiroso. Entendeu? Então, olha só. Não é a questão de potencializar algumas coisas. Entendeu? Aquilo que é evidente, as pessoas costumam colocar um peso maior. Mas aquele, por exemplo, que se diz crente, mas vamos supor, um exemplo bem grotesco, adulterou, mas ninguém viu, vai lá, faz aí um culto fúnebre, o irmão serviu com piedade, não sei o quê, mas vivia uma vida de adultério. E daí? Por isso, o julgamento não cabe a nós. O que a gente pode fazer é ajudar um irmão no caminho, enquanto estiver com vida. Entendeu, irmão? Você está indo para um caminho de morte. Meu querido, nós vamos te ajudar aqui. Isso a gente pode fazer. Isso é um verdadeiro cristão. Não querer que ninguém se perca. É o sentimento de Jesus em nós. Agora, dizer esse foi, esse não foi, como o Adriel colocou aqui muito bem, medir o último estado de vida dele, às vezes não estava tomando um remédio, às vezes estava ali abalado. Tem os próprios psicólogos, eles mostram que muitas pessoas que acabam tirando a vida, na maioria das vezes tem algum distúrbio, alguma coisa que está prejudicando, entendeu? Então, colocar no pacote, não, esse aí não foi salvo, não. E friso aqui de novo. Até você que está ouvindo aí, que se considera uma pessoa piedosa, uma pessoa de Deus, vai morrer pecando. Infelizmente. Muitos casos de suicídio são consequência da própria depressão. É legal que vocês trouxeram esses dois temas juntos, né? A Organização Mundial de Saúde considera a depressão como um fator, como né? fator. Tá lá, CID-11. Tá lá. Fatores sociais, fatores genéticos. A ciência já vinculou alguns fatores genéticos. Tem pessoas que tomam remédio e são crentes para regular. Distúrbio hormonal causa depressão. Isso é vasta pesquisa científica em cima disso, né? Outra coisa que eu queria falar, muita gente vincula a depressão ou ao pensamento suicida a demônios. A demônios. E aí a gente entra num campo perigoso. E para mim seria muito fácil dizer assim, é demônio, se realmente os atos me comprovassem isso. Porque se é demônio, a gente ora, expulsa e sai. Não teria ninguém na igreja depressiva, nós não teríamos nenhum caso na igreja de suicídio, porque se é demônio, a igreja ora
E a igreja expulsa demônio. A Bíblia fala que nós temos que orar pelos endemoniados. Não fala que nós temos que expulsar, não fala disso. Então, por que a gente não faz isso? Seria muito fácil. Então, dizer que é demônio, não. É arrogância dizer isso. Aliás, o fator espiritual é um fator? É um fator. É um dos vários. Sim. Né? Então, para identificar isso, é muito difícil. Agora, só queria... Tem uma... Voltando àquele assunto inicial ali, que tu falou de passagens bíblicas, tem muita gente que usa uma passagem bíblica que é bem... Quer ver? Eu vou ler para vocês. Vocês vão me dizer se não leva a gente a concluir isso. Diz assim, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3 e 17. Quando você lê isso, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, Deus o lançará fora. A pessoa entende, ó, tá aqui. Tá aqui. Só que, na construção do texto grego, quando a gente olha para isso aqui, tá falando de igreja, no contexto de templo de Deus, a igreja. Tu pode olhar desde o versículo 1, 1 Coríntios 3 e 1, você vai começar a perceber que ele está falando das pessoas que tentam acabar com a igreja. Aí sim, todas as pessoas que tentaram acabar com a igreja, Deus destruiu de alguma forma. Deus destruiu completamente. Você não olha para trás e vê assim, esse destruiu com a igreja, até porque a igreja marcha triunfal. Né? Então nunca alguém vai destruir a igreja, mas todos aqueles que tentam irreversivelmente destruir a igreja, esse versículo é para eles. Agora, não tem nada a ver com suicídio. Com a condição. Não tem nada a ver. Mais uma vez eu volto a afirmar. A Bíblia não diz nem que vai para o céu, nem que vai para o inferno. A Bíblia não trata disso. E se ela não trata, é porque não é isso que vai definir. A gente está falando aqui, então, é de interpretação. Interpretação. É essa falha, né? Isso. É você ler e você interpretar para o seu meu prazer, né? Para você... Ah, não, faz sentido isso porque eu quero que seja isso. Então, você é condenado. E o Adriel citou esse texto, Adriel, já cansei em culto e que é citado. É falado sobre citado isso. dessa Eu mesmo forma. Individual, é citado, se tu, até eu ouvi uma escola dominical que citaram esse texto. Agora você pensa, Complicado, né? Nesses tempos que a gente vai estudando e vai dando aulas, a gente vai ter contato com alunos e alunos que viveram essas situações. E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que eles vêm falar com a gente depois que Deus, através de nós, tira um peso. Porque tu imagina, uma pessoa que viveu, que teve, né, um caso de suicídio na família, um pai, por exemplo, um amigo meu tirou o pai, e ele sempre acreditava piamente, porque a igreja dizia isso para ele. Olha o peso, né? Dizia que ele estava no inferno. E aí, né, não vou nem citar qual igreja, mas não cabe aqui dizer. Mas agora, tu imagina, você sendo convidado, muita gente não ia em culto fúnebre ou em missa de corpo presente. Nem tinha missa, porque não fazia ali a guarda do corpo. Mas você imagina você chegando lá. Né? O que a pessoa pergunta? A pessoa está atribulada. O que a pessoa quer saber? Será que o meu pai, né? Será que ele teve um encontro com Deus? A pessoa diz assim, não, com certeza não. Como com certeza? Como é que tu diz uma coisa dessa? Agora, tu imagina tu ir lá e dizer assim, isso cabe a Deus. A Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor. E a gente está querendo o quê? Pegar de Deus isso? Não. É Deus que diz. Aí a gente dá o quê? O conforto, o ombro chora junto. Sim. E diz, não pensa nisso. Nós perdemos o teu pai, nós perdemos o teu familiar. Vai fazer falta para nós. Agora, o destino dele não foi definido por isso. Pertence a Deus. É Deus que sabe. A pessoa diz, meu pai ia na igreja. Eu conheço uma pessoa que ele fez o culto, um pastor, fez o culto sábado à noite, domingo à noite, e tirou a vida na segunda pela manhã. E no domingo à noite, várias pessoas encontraram Cristo na mensagem dele. Então, como é que eu vou dizer que essa pessoa foi para o inferno? É muito forte dizer isso, sabe? Muito forte. Agora, é confortante você dizer o quê? Dizer que o destino dele está na mão de Deus. Porque realmente está, né? E está na mão de Deus. E ainda enfatizar, olha para a vida que ele teve. Uma vida piedosa. Meu filho, teu pai era pastor, teu pai cuidava de gente, teu pai engrandeceu, fez parte do reino de Deus. Não pensa um negócio desse. A forma como ele morreu não define a eternidade. Né? Então, olha o conforto que isso traz para uma pessoa.
Esse pensamento errado aprisiona quem aprisiona fica. a pessoa, aprisiona. E, né? E às vezes as pessoas não querem mais nem na igreja. As pessoas não querem mais nem Deus. Afasta ainda da verdade, ao invés de da se aproximar. vida. E quando que a Bíblia diz isso? A Bíblia não dá nenhum amparo para isso. Né? E onde a Bíblia se cala, não a gente não fala. Não dê voz. A Bíblia não fala, é melhor ser humilde e dizer eu não sei porque a Bíblia não me diz. E acabou-se. Onde a Bíblia cala, cale-se também. Aleluia, dá uma frasinha. Nossa, eu deixei até aqui, ó, corte. Corta essa parte. Uau, meu Deus. É engraçado isso, porque a gente, eu, por exemplo, eu ouço muito sobre essa temática, eu vivencio isso muito na clínica, mas como que a palavra de Deus, ela dá todo o amparo, ela dá todo o suporte, ela dá as saídas, ela dá... ela é a fonte de vida, né? Quantas vezes e eu falo isso de coração aberto, com muita vulnerabilidade, quantas vezes a condução clínica é pela fé, né? E a palavra, ela sempre vai nos apontando para isso, como vocês dois colocaram muito bem, né? Ele sinaliza, vem para mim, porque eu sei como você vive. Com certeza. Eu sei o que você sente. Foi muito pontual você dizer isso, porque muitos passam e colocam Deus nesse lugar de Deus. E ele é Deus, mas ele também foi 100% homem. Exatamente. Então, ele sentiu. Sim. E como é importante ter essa visão, falar assim, uau, ele sentiu, mas ele conseguiu. Né? Então, até essa saída, então, vinde a mim, eu sei como é estar cansado, eu sei como é estar angustiado, vem a mim, uau. E agora, falando agora no outro sentido, dizendo que o pensamento suicida, ele é um pensamento que todos nós estamos, vamos dizer assim... no caminho. Todos nós podemos ter esses pensamentos. Agora, não é isso que vai nos direcionar para o caminho. Por quê? Porque eu digo o seguinte, a Bíblia, a pessoa às vezes fala, eu estou sofrendo demais, quero tirar a minha vida. Eu sempre digo que tirar a vida não acaba os problemas, ele só transfere. Transfere para quem fica. Né? Porque a pessoa tira a vida... tira a própria vida, deixa uma família, deixa filhos, deixa filhos... Não acabou o problema. Deixa paz. Não acaba o problema é transferido para muitas mais pessoas. Agora, em sentido contrário, a Bíblia fala o seguinte, que na vida cristã nós vamos ter o quê? Sofrimento. Nós vamos ter atribulações, nós vamos enfrentar aflições, a Bíblia fala assim, nós vamos até perder a vida. Então, sofrimento intenso, mas em nenhum desses versículos a Bíblia diz, não, o caminho é tirar a própria vida, que vai, não. Deixa eu ler aqui, Romanos diz assim, ninguém vive para si mesmo e morre para si mesmo. O que isso quer dizer? A vida que eu te dei, não é tu que tem que dar cabo nela. Mas eu estou sofrendo. Não, mas o sofrimento é inerente à vida cristã, independente do tipo de sofrimento. Agora, eu não posso também não ter empatia pelo sofrimento alheio. Então quer dizer que não, a vida todo mundo vai sofrer, sofra sozinho. Não, pelo contrário. Nós temos que ser empáticos. O Tiago fala que nós temos que carregar as dores uns dos outros. E não é que tipo de dor é todo tipo de dor. Jesus, ele nos ensinou isso, ter compaixão. Compaixão. Ele via as pessoas e ele era comovido com grande compaixão, né? Sim. Com certeza. O pastor Telmo também, às vezes ele sempre traz uma definição muito legal, ele seja crente e seja gente. E é uma realidade. Atrás desse título que nós carregamos de crente, de cristão, existe uma humanidade. Existe a parte do cristão que tu tens aquela fé, mas existe o momento também da dúvida, existe o momento da aflição que o corpo, como ser humano, sofre. Quando uma vez eu fui dar aula sobre suicídio numa escola dominical, e antes eu peguei e fiz umas perguntas. Eu disse assim, antes de você ser cristão, você já pensou em suicídio? E antes de ser cristão, você já tentou o suicídio? A maioria botou sim.
Aí depois eu mudei a pergunta também. Entrava na escola e estava ali atrás para responder, né? Quando você se tornou um cristão, você pensou em suicídio? A resposta continua a mesma. Como cristão, você tentou o suicídio? Diminuiu, mas algumas pessoas ainda assinalaram que tentaram. Por quê? Existe uma humanidade. Né? Então a gente não pode ser omisso. O que é para Deus é para Deus. E o que eu preciso de um cuidado de um profissional, também tem que orientar. Porque a igreja, há muitos anos também se omitiu nessa questão. Como o Adriel falou. Demonizaram. Muitos anos, né? Demonizaram. Eu conheci uma irmã que ela faleceu, mas só que foi de câncer. Mas só para entender a questão. Foram lá, profetizaram que Deus havia dito que ela estava curada, que não tomasse mais remédio. O que aconteceu? A irmã morreu. Uma irmã crente. Porque era uma questão biológica. Era uma questão biológica. O fator mas a era irmã biológico. irresponsável foi lá e disse, não toma mais o remédio porque Deus te curou, senão não tem fé. Gente. Meu Deus. Entendeu? Olha a do céu. gravidade que existe ainda. Não existe, é recente. 4, 5 anos atrás. Entendeu? E aquela irmã acabou o quê? Crendo naquela palavra, ela creu. Ela perdeu a salvação, Adriel? Eu creio que não. Porque ela estava sob uma palavra. Mas o problema é, Deus tem compromisso com aquilo que ele diz. Aquilo que ele não diz, ele não tem compromisso. E infelizmente aquela irmã veio a óbito. Por quê? Porque ela, mesmo assim, creu que foi de Deus. E não tomou mais o remédio, mas era uma questão biológica. Nem tudo Deus vai curar. Sim, Sim. exatamente. E são mistérios de Deus. Mas ela tinha recursos para viver bem. Mas infelizmente, por alguém não ter o discernimento, usar a Deus, porque não foi Deus que usou, mas usou a Deus. Sim. Entra essa visão Aquela pessoa, distorcida, né? Exatamente. Então, a pessoa está com depressão. Ora que melhora. Não, orar é dever Procure tanto com ajuda. depressão ou não. A oração é um princípio básico do cristão. Agora, não seja irresponsável de não Sim. procurar uma ajuda. É como eu disse, Deus deixou ali 2 livros escritos por um médico. Lucas e Atos dos Apóstolos. Deus não é contra a medicina. Pelo contrário, Deus não disse que a medicina se multiplicaria. Né? Então, se você percebeu que não é espiritual, não perca tempo e leve num profissional e é bênção de Deus. Já que a gente já está falando sobre isso, né? É interessante que a igreja há muito tempo não quer falar sobre isso. Aliás, poucas igrejas têm falado sobre isso. A gente vê poucas igrejas, alguns canais de Existe um YouTube. medo, né? Trazer assim num bate-papo assim. Então, mas existem várias abordagens, né? E eu sempre começo dizendo, primeira coisa, nunca determine o destino de alguém. A igreja tem que parar com isso, de mandar gente para o inferno. Não só na questão do suicídio, mas em várias outras questões. Nós não temos, não foi nos dado esse poder de mandar ninguém para o inferno. Nós temos que orar até o último instante para a salvação daquelas pessoas que a gente conhece e está evangelizando. Não podemos nunca desistir delas. Segunda coisa, compaixão e empatia. A gente tem que chorar junto. A Bíblia diz que a gente tem que chorar junto com os que choram e se alegrar com os que aquela pessoa está chorando. Nós temos que chorar junto. Nós temos que nos compadecer. Outra coisa, terceiro ponto que a igreja pode fazer, oferecer apoio prático. As pessoas que sofrem, que passam por essa situação de um suicídio ou de uma depressão na família, né? Suicídio, por exemplo, a pessoa não tem cabeça para fazer nada. A igreja vai lá, se oferece, pessoas vão lá ajudar, organizar o funeral, tá junto com a pessoa. Não precisa falar nada, basta estar junto, porque o momento de falar não vai ser ali. Não vai ser ali. Segunda coisa, aconselhamento espiritual. No momento certo, falar sobre o assunto. Uau, isso. Né? Aconselhamento espiritual no momento certo. Não é o momento certo no dia. Não é. Outra coisa, apoio profissional. Nós temos dentro da igreja profissionais, psicoterapia, terapia, psicólogos e tudo mais. Oferecer isso para as pessoas. Porque, como o Lucas falou, identificamos. Se nós conseguimos identificar a causa, a gente consegue lidar. Então, o que é espiritual, a gente trata. Lida de forma espiritual. Mas o que é biológico, fisiológico... Eu tenho uma pessoa na família que ela toma remédio para conter a depressão. Se ela não tomar, entendeu? Pode desencadear. Pode desencadear. E outra coisa, educação e prevenção.
fóruns, falar sobre o assunto como está sendo feito aqui, entendeu? Trazer luz. E trazer luz, não o achismo, trazer luz pela palavra. E pelo profissionalismo, né? Pelo profissional. Então, trazer luz sobre o assunto é importante. Então, a igreja tem vários recursos, várias abordagens para encarar esse assunto. Sem contar a carga que tira de cima da família, né? Sim. Porque eles não têm um amparo, eles não têm uma estrutura, entendeu? Então, a igreja tem que estar atenta a isso. Isso é ser igreja, né? Exatamente. Eu estava Ver a conversando... necessidade do povo e agir em cima. Estava conversando com uma pessoa que ele teve um caso na família e ele relatou para mim. E percebia-se nele uma angústia intensa. E nós estávamos conversando e ele contando a história. Teve um caso na família dele que uma pessoa cometeu suicídio. E antes de ela cometer suicídio, ela compôs um hino. Meu Deus. Ficou a letra do hino. O violão. E a pessoa cometeu suicídio. Agora, quem sou eu para entender o que se passou pelaquela cabeça? Quem sou eu? E aí a gente foi conversando. E eu falei, na Bíblia não diz que ele foi para o inferno. Eu nem vou dizer que ele foi para o céu. Eu sei que o destino dele está na mão de Deus antes mesmo de ele cometer esse ato. Fatalidade. Percebe? Não foi isso que define, não é isso que define. Agora, tu imagina o que a pessoa compôs um hino, uma letra. Entendeu? É difícil falar sobre isso e não ficar bravo com as pessoas que tornam esse assunto tão simples. Dizer assim, foi pro inferno, foi pro céu. Sem sabedoria, né? Sem sabedoria nenhuma. Completamente falta de sabedoria. Sem sabedoria. E a Bíblia também diz, né, lá em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que ele dá liberalmente, de graça, e ele não lança em rosto e diz, foi eu que te dei sabedoria. Então, peça, está faltando sabedoria. E as pessoas que talvez estejam pensando ou já pensaram, existe uma esperança que a Bíblia chama de esperança indizível. Existe uma esperança em Deus. Amém. Existe uma esperança em meio ao sofrimento. Tirar a própria vida nunca foi plano de Deus. Nunca foi. Nunca foi. E eu volto a falar, não acaba o problema é transferido. Isso é forte. A Bíblia fala que Deus é fonte do conforto, é a fonte da paz. Então, se é de lá que brota o conforto e a paz, o suicídio não é a fonte, é lá. Então, não é aqui que eu tenho que ir, é em Deus, né? E outra coisa, pedir ajuda. Sim. Pedir ajuda. Por quê? Porque pensamento, suicídio, depressão, ele não escolhe classe social, não escolhe tipo de pessoa, sexo de pessoa, não. E a igreja, estando receptiva a falar sobre isso, e as pessoas vendo que, olha, eu já tive um pensamento, eu sofro com isso, eu não sou um ET. Eu estou no meio de uma igreja que está disposta a me acolher, me aconselhar, entendeu? É sobre isso que nós estamos falando aqui. De nada adiantaria a gente estar falando sobre isso se não chegar nesse ponto. Dizer para as pessoas que a igreja é um porto seguro também nesse tema. Também nesse tema. E não só, tudo bem que esse tema é abordado nesse mês, a gente sabe que ele é um mês voltado para isso, mas o trabalho da igreja ela não deve ficar nesse mês. A igreja não segue uma agenda, né? A igreja não segue uma agenda. Tem que ser o ano todo esse trabalho da igreja, né? Porque todos os dias tem alguém precisando. Exatamente. Todos os dias tem alguém depressivo, oprimido. E isso é muito bom mesmo. E a gente percebe que na igreja se tornou uma cultura, né? Porque não se fala às vezes do Setembro Amarelo, mas o pastor está sempre orientando. Nós temos nossos psicólogos, procure ajuda. Sempre está sendo comentado, né? Sempre está sendo comentado. Então, você que está ouvindo aí, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de ser ajudado. Existe ainda solução para você. Uma vez eu escutei um testemunho, mas é um testemunho, né? Não é regra de fé, mas me impactou muito sobre essa questão do suicídio. Tinha uma mãe que ela chorava há 20 anos. 20 anos, porque o filho dela se suicidou, lá de Blumenau. E ela chorava, todo culto ela chorava e ela dizia, Senhor, eu perdi o meu filho. Porque tinha essa cultura, né? Se suicidou, foi pro inferno. E ela chorava, Senhor, eu não aceito o meu filho foi criado na igreja e depois se enforcou.
Senhor, eu não aceito isso. Ficou 20 anos chorando, 20 anos. E um dia ela estava no culto, o pastor estava pregando e chamou ela lá na frente. Disse, irmã, Deus me deu uma palavra para você. Tu não sabes, Deus mandou dizer para ti que tu não sabes o que é a misericórdia de Deus num milésimo de segundo entre a corda no pescoço do teu filho. Meu Deus, que lindo. Aquilo ali foi Que impactou. sabedoria. E ela Libertou disse, Senhor, aquela mulher. que vivia 20 anos chorando, pedindo uma resposta para Deus. Até que naquele dia Deus pegou e disse, tu não sabe o que é a minha misericórdia num milésimo de segundo entre o pescoço do teu filho e a corda. Então, para dizer que a salvação pertence ao Senhor, está na mão dele e é só ele quem diz sim, que diz não, que fecha, que abre, que coloca no céu, que tira do céu, sei lá. Sim. Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Não cabe a nós. Amém. Que bom. Gente, Uau. Ai, não sei. sem palavras. Vocês podem... Se não tiver palavra, nós vamos cantar. Não, é que assim, ó, vocês podem ver que eu e a Carol, a gente tá muito impactado, porque... como vocês abordaram isso com muita sabedoria, assim, já gostaria de falar até sobre isso, assim, há muita sabedoria em levar o pessoal a entender a posição da igreja diante disso, né? A posição que a igreja precisa ter diante disso, desse assunto tão difícil, assim, de ser abordado, né? Então, glória a Deus por isso, assim, por vocês terem abordado dessa maneira. Amém. O Lucas vai cantar uma canção. Então, na Playboca mesmo, né? Playboca. Depois você escuta em casa ele bem bonito. Ele é bem bonito, Vai bem cantadinho. a capela. Vai a capela mesmo. Capela? Mas talvez você está desesperado, né? Está passando por um momento de depressão, ou até mesmo passou pela sua cabeça de tirar a própria vida. Então eu vou cantar essa canção para vocês que diz assim, ó. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Agora vem a resposta. Jesus, Ele é a tua sorte. Jesus, Ele livra-te da morte. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele tem uma saída. Jesus, Ele é o resolve tudo. Jesus, para isto veio ao mundo. Jesus, Ele tem a mão amiga. Jesus, é a vida, é a vida. Jesus tem vida para você. Glória a Deus, amém, aleluia, gente. Isso aí. Glória a Deus. A Jesus. ilha. O nome do A hino ilha. é A Ilha, Isso aí. Voz da Verdade. Uau. É Jesus, Jesus, é Ele. Jesus. Ele tem a saída. Ele tem a saída. Tem a saída. É ele. É Ele. Gente, muito obrigado pela participação de Obrigada vocês aqui mesmo, conosco. Se você se sentiu impactado, nos procure e nos conte. Nos procure para contar, às vezes, o que você está passando, às vezes uma palavra uma palavra de conforto, o que seja, o que você escutar aqui nesse episódio já vai, às vezes, uma chave para você entender. Eu preciso correr para Jesus, eu preciso correr, entender que meu problema pode ser biológico, eu preciso correr pedir ajuda, eu preciso pedir ajuda, então peça ajuda. É isso. Amém, é Amém. isso, gente. Gente, então só se inscreva lá no nosso Instagram do Imersão, para você acompanhar os nossos episódios do Imercast, né? No YouTube da Abapai Rádio Digital, baixe o aplicativo da igreja, para que você possa acompanhar esses episódios aqui, ó, com essas mensagens maravilhosas. Compartilha esse episódio pro teu Compartilhe. amigo, pra tua família, e vamos trazer esse entendimento Exatamente. da verdade.
né? Exatamente. Não somente baseado na humanidade, Isso do mesmo. nosso próprio entendimento, mas na verdade. É isso E é mesmo. isso. Um beijo. E até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau, Até a gente. próxima, gente.